Você que trouxe a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículos 10 e 11. Efésios, capítulo 6, versículos 10 e 11. Você já encontrou? Diz amém. Diz assim a palavra de Deus: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Se não for incômodo, curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, a tua palavra é essa, e sempre faço questão de orar antes de pregá-la, porque os homens que a escreveram também oravam constantemente. Eu tenho a te pedir uma coisa: não nos permita tirar ou colocar nada dela, porque ela em si é mais do que suficiente para a nossa edificação e exortação. Pai, eu te peço uma coisa: que não voltemos para as nossas casas com os nossos corações e mentes da mesma forma com o qual nós chegamos aqui. Eu tenho a te pedir isso, Pai, não porque considero o meu pedido especial, mas porque considero o meu pedido mais miserável de todos, assim como Paulo se considerava também. Eu peço isso, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, além de nós estarmos, e eu peço a sua atenção para a introdução, quem me conhece sabe que eu demoro para pegar a velocidade, eu sou bem devagar. Mas nós estamos diante de uma das cartas mais conhecidas de toda a Bíblia. Você já viu um para-choque de carro, você já viu estampado em camisa, você já viu em tudo quanto é lugar. E além de nós estarmos diante de uma das cartas mais conhecidas da Bíblia, nós estamos diante do capítulo dessa carta que é o mais conhecido, Efésios 6. Você já ouviu pregação sobre isso? Efésios 6, você já cantou sobre isso? Efésios 6, você já ouviu alguém cantar ou pregar sobre isso? Amém ou não? Amém. Ota, mas então qual é a novidade? É aí que está. Quando velhos medos, quando velhas propostas, quando velhas intenções de fazer o mal, ou quando velhas tentativas de amedrontamento por parte do diabo aparecem, você não precisa de nada novo para vencer. Aquilo que um dia você usou para vencê-lo, se mantém atual para que você vença ele, ainda mais que ele venha forte, ainda que ele venha mais forte, ainda que ele venha com mais propostas. Sabe o que eu acho interessante? O diabo tem que se esforçar, ele tem que se esforçar para inovar, para tentar te atacar. Mas você não precisa, porque com o mesmo você consegue vencê-lo ontem, com o mesmo você consegue vencê-lo hoje, com o mesmo você continuará conseguindo vencê-lo amanhã. O diabo precisa tirar o seu tempo para manipular, juntamente com seus anjos, uma estratégia para te atacar. Mas quem que é azar dele? Porque nós temos a mesma espada há tempos, há anos, e essa espada é a mesma que nós usamos para ganhar as nossas guerras, é a mesma que nós usamos para ganhar as nossas batalhas. Eu vou repetir isso: o diabo precisa inovar para tentar fazer você parar. Você fazendo o mesmo, consegue fazer com que ele corra no chinelo atrás de você, com que ele não te alcance, com que os planos dele não façam sentido para você. Eu acho muito interessante, o diabo precisa inovar para te atacar. E você com o mesmo, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, consegue vencê-lo em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Otto, então você está querendo me dizer que você vai pregar o mesmo? Não necessariamente, só estou dizendo para você que não é necessário inovar para ganhar uma batalha. Quando se usa uma espada que já foi atestada como boa, como eficaz, não inventa nada. Pega essa espada que um dia deu certo e usa ela para partir para cima. Pega a espada que um dia deu certo e usa ela para poder enfrentar suas batalhas espirituais. Não é por falta, não é por exagero de criativismo que a gente vai ganhar.
Não é por criatividade que nós vamos ganhar, mas é seguindo a mesma palavra que fizeram com que os nossos pais vencessem. É seguindo a mesma palavra que fez com que os nossos avós vencessem. Ou é pegando essa mesma palavra que fez com que os nossos antepassados vencessem. É pegando a mesma palavra que fez com que os apóstolos vencessem. A palavra foi provada. Ela foi uma espada provada no fogo e o seu poder foi testificado. Mas vamos para a carta. Quem está comigo até aqui diz amém. Amém. Nesse versículo 10, Paulo está encerrando a carta. Por incrível que pareça, gente, o capítulo 6, que é o mais conhecido de Éfeso, é o que fecha a carta, é o que termina ela. Posso te dizer uma coisa? Toda carta tem uma motivação e tem um alvo. Você pode repetir comigo? Motivação. Repita também, alvo. E qual é a motivação da carta que Paulo escreveu aos Efésios? A motivação era uma situação na qual ele se encontrava, mas vamos falar do alvo primeiro. O alvo, quando Paulo escreve a carta, é falar dos privilégios que temos em Cristo. E a motivação, e a partir daqui eu começo a aplicar, a motivação era o contexto. Deixa eu te explicar rapidinho qual que era o contexto. Paulo estava preso. Paulo estava o quê? Então ele escreveu da cadeia, da prisão em Roma. Por que Paulo estava preso? Porque ele pregou para os gentios, e isso não fazia parte do costume de uma igreja que era judaica. E os cristãos de Éfeso, que era uma província gentílica, presta atenção, ficaram sabendo que Paulo estava preso. E Paulo era nada mais e nada menos que o fundador da igreja de Éfeso. Então vem comigo, quando eles souberam que Paulo, que era o fundador deles, o primeiro pastor deles, estava preso, eles pensaram, alguma coisa a gente precisa fazer. Só que outros se levantaram para dizer, mas se Deus está com ele, por que ele está preso? Se ele ganha tantas almas, por que ele está preso? Se ele faz a vontade de Deus, se ele ajuda no avanço do reino de Deus, se ele planta igrejas, por que ele está preso? Aí, essas reclamações vão chegar ao ouvido de Paulo. Quem está comigo aqui diz amém. E aí, Paulo vai dizer uma coisa que me arrepia ao longo da carta. Ele vai dizer o seguinte, não se preocupem, porque eu estou preso, porque cumpri o propósito para o qual fui chamado. Otto, não entendi. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu não fui preso por ter pecado, eu fui preso por ter pregado. Eu não fui preso por ter matado alguém, eu fui preso por ter anunciado a vida. Eu não fui preso porque feri as pessoas, eu fui preso porque apresentei uma cura para todas as suas feridas. Não se preocupem com a minha prisão, porque a minha prisão faz parte do plano que Deus tem para mim e para a igreja. Não se preocupem com a minha situação, a situação na qual eu me encontro, Deus já tinha escrito há muito tempo, Ele sabia que eu ia estar aqui, Ele sabia que vocês estariam preocupados. Se nós estamos no propósito, vamos seguir, Ele tem o melhor, e Ele vai saber na hora certa dar o melhor. Eu demoro para pegar velocidade, eu demoro, tenha paciência comigo. Olha para cá, veja que interessante. Aí, Paulo, ao longo da carta, ele vai desenvolver uma ideia muito legal. Por quê? Porque a galera estava preocupada com ele, e ele era o fundador da igreja. E aí, Paulo pensava assim, pegue isso aqui é o ápice da mensagem. Paulo pensava assim, Abimael, olha o que ele pensava, o fato de eu estar preso, pegue isso, o fato de eu estar preso, o fato de eu estar preso me entristece, mas a razão pela qual fui preso me alegra. Vou reiterar aqui só para que alguns entendam a mais, porque não foi todo mundo que entendeu. Olha para cá, o fato de eu estar aqui, num lugar úmido, com soldados à minha volta, o fato de eu estar aqui trancado, trancafiado, em cativeiro, me deixa triste. Eu sou homem, gosto de liberdade, não queria estar aqui, mas quando eu lembro a razão pela qual me colocaram nesse lugar, eu não consigo reclamar como vocês estão reclamando, eu não consigo murmurar como vocês estão murmurando, eu não consigo nem sequer pensar e me tomar pela ansiedade como vocês estão se deixando tomar. Eu só lembro que muitos atrás de mim e depois de mim vão querer ser presos pelo mesmo motivo que eu fui.
Irmão, liberar algo para a tua vida agora em cima disso. Se está tendo oposição, está preocupado por quê? Se há oposição na Bíblia, é sinal de que o ministério está avançando. Está preocupado por quê se não está recebendo oportunidade? Se esses homens nos mostram que quando a gente não recebe a oportunidade dos nossos, Deus levanta alguém para dar. Estou falando isso porque vim de um lugar onde não me davam. E olha onde eu estou, não porque sou, mas porque a graça de Deus me alcançou. Ei, vou reiterar mais uma vez para você. Se você está em algum contexto onde as pessoas estão prendendo o teu ministério, colocando ele em algemas, eu não quero liberar que Deus vai quebrar essa algema. Eu quero liberar algo diferente. Deus vai te levar para outro lugar. E nesse lugar onde Ele vai te levar, a algema vai ser quebrada, corrente vai ser quebrada, vai tudo ao chão, soldado não vai te atrapalhar, você vai ter liberdade para pregar, vai ter liberdade para profetizar, vai ter liberdade para louvar, meu irmão. Porque quando eu iniciei o projeto do ID, sabe qual é a pergunta que eu mais recebia? Otto, eu posso mudar de igreja? Por que você está falando isso? Porque na minha igreja não estão me dando oportunidade. E aqui no ID você me chama para pregar. Eu falo, irmão, por que tu quer mudar de igreja se eu olho para a Bíblia e vejo Paulo sendo honrado depois, no mesmo lugar onde ele foi envergonhado por quem invalidou o ministério dele? Faz o seguinte, se tu quer sair, pode sair, mas não fala que Deus te levou. Porque Deus traça os caminhos certos, os momentos certos, as circunstâncias certas. E pega isso aqui, as pessoas certas. Paulo conheceu mais gente boa na prisão do que fora dela, João. Ai. Paulo teve as melhores amizades dele trancado, Everton. Paulo teve as melhores amizades dele no local mal cheiroso, cercado de soldados, Jean. Paulo teve as melhores amizades nos piores lugares. Otto, o que você quer dizer para mim? Não precisa se mover. Deus move as circunstâncias ao seu favor. Não precisa andar, não precisa se deslocar, não precisa ser um aventureiro, não. Fica, Deus leva até você a circunstância, Deus leva até você o sucesso ministerial, Deus leva até você almas que Ele quer que você ganhe, Deus leva até você oportunidades que você não está tendo agora. Fica. Quem está entendendo até aqui diz amém. Vamos para o meio, para o conteúdo, e partindo para o início do fim. Olha para cá. Otto, mas você não me explicou direito. Por que Paulo foi preso pelos romanos? Deixa eu explicar rapidinho. A história de Jesus ela é muito válida nesse sentido. Porque durante o Novo Testamento, quem entende de Bíblia vai saber o que eu estou falando. Durante o Novo Testamento, os judeus, olha para cá, os judeus fizeram um complô de sabotagem com os romanos. Jesus, ele foi enviado ao sacrifício pelos judeus, mas ele foi morto pela mão dos romanos. Amém ou não? O mesmo acontece aqui. Os judeus não queriam sujar as suas mãos, então eles entregavam para os romanos para que eles exercessem o juízo. E foi assim que aconteceu. Agora o que eu acho interessante é que Paulo, na prisão, ele vai escrever o seguinte: gente, não se preocupem, foram os judeus que me jogaram aqui e são os romanos que estão me mantendo aqui. Mas o inimigo meu e da igreja não são nem os judeus, nem os romanos. O inimigo da igreja, e o meu, e o de vocês, está na área espiritual. Se ele está na área espiritual, é só na área espiritual que você pode resistir a ele. Não adianta você partir para uma tentativa material para cima de algo espiritual. Não adianta você partir de uma tentativa física para algo que é espiritual. Quem compreendeu diz amém. E aí, Paulo, ele começa a orientar a igreja. Mas olha aqui, isso aqui me deixa um tanto quanto motivado. Sabe por quê? Porque, concorda comigo isso aqui que eu vou te dizer. Se eles jogaram Paulo na prisão porque ele falava sobre Deus, porque ele falava sobre Cristo, porque ele falava sobre as obras do Espírito Santo, o que impedia ele de escrever sobre isso? Vou reiterar, olha para cá. O Espírito de Deus, dentro da prisão, estava dizendo para Paulo o seguinte: Paulo, te colocaram aqui por ter pregado sobre mim, te colocaram aqui por ter falado sobre mim, te colocaram aqui porque você transmitiu a minha palavra via oral. Agora faz o seguinte, pega essa pena
e pega esse papiro, porque se te impediram de pregar sobre mim, eu vou mostrar para eles que as palavras que você escrever vai chegar onde as suas pregações nunca teriam chegado. O diabo acha que para as nossas estratégias, mas mal sabe ele que as nossas estratégias não vêm do nosso conhecimento, mas vêm do intelecto de Deus. Mal sabe ele que as nossas estratégias não vêm da nossa sabedoria, mas vêm da sabedoria de Deus. Mal sabe ele que as nossas estratégias não vêm da nossa inteligência, mas vêm da inteligência de Deus. Ele pode partir da lógica para tentar nos parar. Deus quebra a lógica para fazer a gente avançar. Ele pode partir daquilo que faz sentido para tentar fazer a gente parar. Deus quebra sentido, quebra protocolo, quebra tudo, mas Ele vai fazer você avançar para os lugares certos, nos momentos certos, nas circunstâncias certas. Agora para de querer levar as coisas do seu jeito, irmão. Para de falar, não, eu quero ser usado aqui e assim. Eu quero ser usado dessa forma e nesse local. Para um pouco de pensar e só prega. Para um pouco de pensar onde você vai estar amanhã, qual agenda você vai fechar, só profetiza. Para de se preocupar se teu rosto vai estar no cartaz ou não. Vem e louva mesmo, dá o seu melhor. Deus sabe o momento. Deus sabe o momento, irmão. Muitos de hoje querem ser honrados em uma catedral. Paulo foi honrado na prisão, Léo. Ai, pegou não. Muitos querem ser honrados em templos grandes. E Paulo foi levantado na cadeia, irmão. Ah não, vou ter que repetir, isso aqui me motiva. Muitos querem a oportunidade de pregar para multidões, mas Paulo foi honrado escrevendo para um só, e esses escritos que ele escreveu para um só, estão na nossa Bíblia até hoje. Foi para um, mas está aqui ainda. Foi para um, mas muitos se leem e se convertem. Foi para um, mas quem lê sente o Espírito de Deus nas palavras. Quem está comigo diz amém, estou indo para o final. Você entendeu isso? Eles estavam pensando o seguinte, olha para cá, eles estavam pensando o seguinte, joga Paulo na prisão, isso aqui é meu, tá? Imaginação minha, joga Paulo na prisão, que o ministério dele acaba. Esse complô de sabotagem que se desenvolve no Novo Testamento, é o complô de sabotagem que faz com que Jesus seja crucificado, é o complô que faz com que Tiago, o primeiro apóstolo morto, fosse também sacrificado, e esse mesmo complô pegou Paulo. Agora, o que me deixa bastante motivado em cima disso, é que a situação de Paulo não era uma situação inspiradora. Vou repetir, a situação de Paulo não era uma situação inspiradora, porque uma coisa é você mandar um texto para uma pessoa que está fazendo aniversário, que é teu amigo, sentado no sofá da tua casa. Agora, outra coisa é um homem ter a responsabilidade de escrever para uma igreja dentro da prisão. Entendeu isso aqui? Alguém entendeu? Uma coisa é você transmitir emoções em locais que te favorecem. Outra coisa é você ter que falar de Deus, sendo que você que está falando de Deus está preso. Ai, irmão. Uma coisa é você que está algemado, estou começando a me empolgar. Uma coisa é que você está algemado, você está ali preso, num lugar úmido, com ratos, com soldados, tem que escrever para uma igreja. Mas é aí que eu glorifico, porque se o intelectual de Paulo não partia dele, o Espírito Santo não se locomovia em determinados lugares e em outros não. O mesmo Espírito Santo que o motivou a pregar, mesmo sabendo que ia ser preso, é o mesmo Espírito Santo que motivou ele, preso, a escrever. Ei, para com isso. Ah não, estou tendo bloqueio criativo. Isso não é de Deus. Bloqueio criativo tem quem pinta, quem escreve, quem é artista. Você não é artista. Você foi chamado para dar lugar para Deus agir, dar lugar para Deus fazer, dar lugar para Deus trabalhar. Não existe bloqueio criativo com o Espírito Santo. Não existe bloqueio criativo quando tem unção do céu sobre a tua vida. Não vou pregar. Ah, sabe por quê? Por que você está falando isso, Otto? Olha para cá, vou aplicar isso aqui. Por que você está falando de Paulo preso escrevendo? Porque tem gente que não quer louvar, pregar num dia de adversidade. Não vou não. Os meus dias não estão legais. Não vou não. Não adianta aqui eu pregar, um monte de gente dá glória a Deus, eu chegar na minha casa e meu pai e minha mãe nem querer saber como foi a minha pregação. Não adianta eu vir aqui e louvar e cantar e dizer que eu sou usado e chegar no meu ciclo de amizade e ninguém se importar com isso. Não adianta eu continuar fazendo isso aqui, sendo que a minha vida não muda. Ei, Paulo escreveu na prisão. Paulo escreveu em situação de adversidade.
Paulo escreveu em situação de oposição. Otton, mas por que você repete tanto isso? Porque eu quero sim que no dia da sua aflição você pregue como nunca pregou. No dia da sua aflição você louve como nunca louvou. No dia da sua aflição você profetize como nunca profetizou. No dia da tua aflição você não vai se importar com ela, mas apesar dela vai orar, vai louvar, vai buscar, vai ler a Bíblia, vai pregar, irmão. Porque se você deixar o dia da aflição te parar, as pessoas que estão esperando ouvir as palavras da sua boca irão parar também. Ai. Se você deixar essa aflição que às vezes está dentro da tua casa tentar te parar aqui em ambiente de culto, e essa galera que está esperando ouvir Deus através da tua boca, como é que eles vão fazer? Otton, aplica isso na mensagem. Se Paulo dissesse, não vou escrever porque estou preso, aonde é que estaria a carta de Éfeso hoje na sua Bíblia e na minha? Se Paulo falasse, não vou escrever porque estou na cadeia, onde é que estaria a armadura espiritual na minha e na sua Bíblia? Mas ainda bem que Paulo não se importou com a sua prisão. Ele pegou a pena, ele pegou o papiro e deixou Deus usá-lo tremendamente. E até hoje, repito e reitero, as pregações que Paulo pregou oralmente jamais teriam chegado e atravessado o oceano. Mas graças a Deus que ele escreveu, porque as suas palavras escritas chegaram, atravessaram oceanos, atravessaram continentes, atravessaram pedaços de terra e estão aqui até hoje sendo usadas para a edificação do povo de Deus na terra. Aplauda o nome de Jesus, por favor. Quem até aqui entende diz amém. Ó, tem um problema, você não falou da armadura espiritual. E todo mundo lembra de Efésios 6 por causa da armadura. Verdade ou mentira? Todo mundo lembra de Efésios por causa da armadura. Vou chegar nela agora, mas vou só pincelar, não vou falar detalhadamente. Não é o meu objetivo. Quero falar só dela de uma maneira geral. Quem está comigo ainda, diz amém. Gente, a armadura espiritual é nada mais. E se você for crente e inteligente, você vai dar glória. E eu não vou precisar nem explicar. Mas a armadura de Deus é nada mais e nada menos do que a própria personalidade de Cristo. A armadura de Deus é nada mais e nada menos que um Cristo embutido em você. Meu Deus, isso é lindo demais. A armadura de Deus é o próprio intelecto de Jesus e as atitudes, ações e o caráter dele aplicados na tua vida. Otton, então quer dizer que para eu ter essa armadura eu só preciso copiar Jesus? É. Para ter essa armadura e essa capacidade, jejum é bom, jejua mesmo. Oração é bom, ore sim. Ter uma vida espiritual, importantíssimo, tenha. Mas ter uma armadura espiritual atravessa o quarto que tu ora e vai para a tua vida cotidiana. Ei, ter a armadura de Deus não é ficar trancado num quarto só orando e não saber viver como crente fora dele, mas é para qualquer situação e diante de qual circunstância falar, peraí, tem um Cristo embutido em mim e ele está me incomodando. Tem um Cristo embutido dentro de mim e ele está me puxando aqui. Tem um Cristo embutido dentro de mim e esse sensor foi ativado. Aí eu posso ir, aí não. Com esse tipo de pessoa eu posso andar, com esse não. Isso eu posso fazer, isso não. Isso eu tenho, para esse lugar eu posso ir, para esse lugar eu não posso. Otton, que tipo de ideia é essa? Simples. Ter um Cristo em você é ter o comportamento que ele teria se estivesse no teu lugar. A justiça, e eu termino falando sobre isso. A justiça, a preparação do evangelho da paz e a salvação e outros aspectos que você sabe, couraça, capacete, enfim, toda a armadura. Sabe o que elas são? Elas são esses aspectos de Jesus apresentados. Mas tem muita gente, e eu repito, eu sempre gosto de dizer isso, eu não gosto de despregar o que alguém prega, isso não é ético. Mas tem gente que diz que as características de Cristo e o comportamento cristocêntrico é baseado só na ética e na moral. Eu discordo, não completamente, mas discordo parcialmente. Porque olha para cá, se copiar Jesus fosse só ter ética,
mundano também seria essa cópia. Se copiar Jesus fosse só seguir padrões morais de etiqueta, qualquer um poderia fazer. Mas quando eu olho para a Bíblia me diz o seguinte nessa passagem: Otto, ter a armadura de Deus em você não é seguir comportamentos éticos apenas, não é seguir o moralismo apenas, porque isso os fariseus faziam de uma maneira barata, vendida e corrupta. Então o que é? Receber a armadura de Deus não é um comportamento ético, é um comportamento espiritual. Você faz, mas sabe por que está fazendo. Você não faz e sabe por que não está fazendo. Você fala e sabe por que está falando. Você não fala e sabe por que não está falando. Ter a armadura de Deus não é ser um robô fazendo o que o pastor manda ou o que ele não manda, mas é saber o porquê está fazendo, porque alguém que fez isso atrás foi o homem mais feliz do mundo, que fez as coisas maiores e mais maravilhosas do mundo, foi o homem que rompeu limites e barreiras, que se chama Jesus. Se ele fez, é porque eu também devo fazer, e há uma razão para que eu faça. Há um motivo. Agora eu vou simplificar. Se a armadura de Deus, isso aqui é lindo demais, eu vou fechar com isso. Se a armadura de Deus faz parte, ou é, o caráter de Cristo, você concorda comigo que por mais que eu me esforce, eu não consigo com as minhas próprias forças? Sim ou não? Sim ou não? Ninguém é santo o suficiente para conseguir. Então você concorda comigo que se essa armadura de Deus, da qual eu tenho que me apoderar, não deve partir dos meus esforços, que são em vão, então ela não é algo que se encontra, que se acha ou que se compra, é algo que é dado. E uma vez dado, ninguém tira. Uma vez dado, ninguém compra de ti. Uma vez dado, ninguém troca contigo. Uma vez dado, ninguém toma de você. A armadura espiritual não foi achada por você, foi dada por Deus. A armadura de Deus não foi concedida pelo seu esforço, mas foi dada de graça. Quando o sangue de Jesus estava escorrendo, o capacete da salvação estava sendo colocado em Pedro e nos apóstolos. Quando o sangue de Jesus estava escorrendo, a couraça da justiça estava sendo colocada em Pedro e em seus apóstolos. Quando o sangue de Jesus estava escorrendo, a armadura começou a entrar neles, e apesar de terem morrido fisicamente, espiritualmente foram imparáveis, espiritualmente foram incomparáveis, espiritualmente foram incessantes. Fique de pé glorificando e aplaudindo o nome do Senhor. Eu deixei, olha para cá, gente, vou terminar. Eu deixei uma parte que quem entende de Bíblia sabe que eu esqueci, mas eu esqueci de propósito. Otton, você não falou das ciladas do? Deixei para cá, porque é a parte mais pesada. Posso te contar algo? E por favor, conte para a maioria das pessoas que você conseguir, que não estiveram aqui. As ciladas do diabo não vêm de uma maneira clara para você. As ciladas do diabo não vêm anunciando que são ciladas do diabo. As ciladas do diabo, elas não vêm com a placa de divulgação dizendo: olha, nós estamos aqui e você tem que se manter firme conosco, senão você vai cair. Não. Elas vêm camufladas, talvez naquilo que você mais goste. Otto, minha Bíblia diz isso nas primeiras páginas. Olha para cá, olha como o diabo foi astuto. Ele poderia ter dito: se vocês comerem desse fruto, vocês se afastarão de Deus. Ela disse isso? Ela disse o seguinte: se vocês comerem desse fruto, João, vocês serão como o Deus de vocês. Presta atenção, o diabo não apresentou uma circunstância oposta, ele manipulou a circunstância de Deus. Ele não apresentou algo oposto ao que Deus tinha dito. Ele pegou o que Deus tinha dito e corrompeu. Entendeu isso aqui? Vou repetir. Ele não contrapôs a palavra de Deus. Ele pegou o que Deus tinha dito e corrompeu, manipulou. Sabe o que o diabo está fazendo?
ele não precisa te tentar a errar. Ele tem que te convencer a mostrar que há um jeito certo de fazer o errado. Ele não precisa, alguém pegou, ele não precisa e ele não vai querer se mostrar como ele é. Ele vai querer se fazer talvez a imagem de um anjo para tentar fazer com que você caia. Mas eu me lembro de algo que me deixa motivado. Lá na cruz, a serpente estava com corpo e com cabeça. Mas quando Cristo foi crucificado, a cabeça foi esmagada e a igreja nasceu. Olha para cá. E agora, o que acontece? O que acontece é o seguinte, presta atenção. O corpo do diabo ainda está se mexendo, ainda está se contorcendo, mas a cabeça foi esmagada. A cabeça foi esmagada e o corpo está destinado ao fogo eterno. E a igreja? A cabeça está em cima e o corpo está esperando o dia de encontrar com ela. Ei, sabe o que é cabeça? Força intelectual. Sabe o que é corpo? Força física. O diabo pode ter força física, mas a inteligência dele não supera a inteligência do Espírito de Deus. Quem você está, quem você está, quem você está, quem você está. Ei, a cabeça foi esmagada, o corpo só está se contorcendo, mas vai chegar o dia dele encontrar com o fogo eterno. Mas nós, que somos corpo de um cabeça, estamos esperando para reencontrar com esse cabeça que não foi esmagado, mas que foi assunto aos céus, e um dia dos céus também voltará. Aplauda o nome de Jesus.